Bom, a ideia desse nosso evento, gente, dessa visita, enfim, propiciar que vocês, estudantes da graduação, tenham um primeiro contato com a OAB. É só para a gente saber aqui, quem é que está no primeiro, segundo período, mais ou menos? Só tem calor. Então, é o que o pessoal da UF, né, que é dos períodos iniciais. E, enfim, a partir do quinto, sétimo, por aí. Terceiro também, enfim. Então, quer dizer, tá bem dividido, mas a maioria aí, com certeza, nos primeiros períodos. Então, quer dizer, a ideia é que vocês tenham esse primeiro contato, né, possam tomar conhecimento do que a OAB vem fazendo, né, porque, afinal de contas, essa casa ela é de todos nós, e já é a casa de vocês. Eu sei que muita gente que ingressa na faculdade de Direito pensa em fazer concurso público, enfim, essa é uma realidade que a gente não ignora, mas com certeza, né, pelo menos a grande maioria de vocês vai passar um tempo na advocacia. E é importante que, e mesmo quem não passar esse tempo, conheça as dificuldades da profissão, a realidade, né, porque muitas vezes a gente se depara com magistrados, com membros do Ministério Público, que por não terem tido essa vivência na advocacia acabam tendo uma postura muito inflexível, uma postura às vezes não quererem receber o advogado, né, que é um direito que foi reafirmado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, violam muitas vezes as prerrogativas da profissão, que não são privilégio, né, enfim, são um instrumento que permite a atuação profissional livre, né? Vocês viram aí, enfim, os vídeos que falaram um pouco da realidade na época da ditadura militar, né? E todas as vezes que uma ditadura chega ao poder, a primeira coisa que se faz é impedir a atuação livre da advocacia, né? Enfim, no Brasil isso aconteceu enfim, não apenas na ditadura militar, mas na ditadura do Estado Novo também, né? Em outros países isso acontece, né? A gente vê, enfim, algum dos países árabes que está passando por essas revoltas populares. Eu vi outro dia que estava tendo uma marcha de advogados, né? Justamente exigindo mais liberdade, não só na atuação profissional, mas liberdade para o povo como um todo, né? Porque a advocacia é quem bota o dedo na ferida, é quem denuncia, né? O espírito da nossa classe é esse, de lutar muitas vezes contra interesses poderosos e a arma que a gente tem é a palavra, né? Enfim, é a escrita, e enfim, e a gente sofre muitas vezes essas perseguições, né? E, enfim, o Brasil ele está numa democracia, né, que está se consolidando cada vez mais, só que a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, né? A gente ainda se depara, né, com autoritarismo, né, arraigado no poder público, muitas vezes nas instituições policiais, né? Outro dia eu não sou criminalista, mas fui numa delegacia para ajudar um colega que estava precisando de um auxílio ali, enfim, eu e o colega que foi comigo nos deparamos com um delegado de polícia totalmente autoritário, enfim, chegou a dizer para a gente que na delegacia dele não tinha essa história de democracia, não. Então, quer dizer, a gente ainda se depara com isso e é muito difícil de se apurar as condutas desses agentes do Estado, né? Que deveriam ser os primeiros, né? A respeitar a Constituição, a respeitar as leis, e muitas vezes são os que mais violam. Então, enfim, o advogado poder atuar livremente é essencial para que, né, as pessoas não sejam prejudicadas, né, nos seus direitos. E a gente sabe que isso é uma questão muito complicada, porque quem tem, né, acesso a um advogado acaba, enfim, conseguindo ter um auxílio ali melhor, mas tem muita gente que não tem condição de pagar um advogado, e às vezes a defensoria pública não tem condição de atender todo mundo, porque a demanda é muito grande, né, e o Estado muitas vezes não prioriza o investimento na defensoria pública, quer dizer, então a situação é muito complicada, é uma luta mesmo, né, e vocês que são estudantes de direito,
vocês têm uma missão pela frente, né? Enfim, não é só pensar em entrar para a faculdade para se formar e para ser um grande advogado, ou para ser um juiz, ou para ser um promotor, ganhar muito bem e viver uma vida confortável. É claro que esse tipo de aspiração todo mundo tem, é natural que tenha e é bom que tenha, né? Todo mundo quer ser bem-sucedido profissionalmente e financeiramente. Agora, nós que somos da área jurídica, a gente tem que ter em mente que a gente tem uma missão que é social também, né? Lutar para transformar essa realidade, né, pelo aprimoramento da democracia, para a gente ter um país melhor, né, para as gerações futuras, né? Então a gente tem que romper com velhas barreiras, velhos preconceitos. Enfim, eu tenho certeza que essas gerações novas vêm com esse espírito, né? Enfim, a OAB, né, como vocês sabem, é a entidade, né, representativa dos advogados, só que ela acaba transcendendo, né, a própria classe, ela se diferencia um pouco dos conselhos profissionais, aí, conselho de medicina, de engenharia, arquitetura e agronomia, que é o CREA, né? Enfim, os outros conselhos todos, porque os conselhos eles têm papel restrito à fiscalização profissional. A OAB, por conta de toda essa luta que ela teve, né, contra a ditadura, a OAB hoje ela tem um papel diferenciado. A Constituição diz que ela é uma das guardiãs do Estado Democrático de Direito, né, da Constituição. Ela, por exemplo, ela é um dos entes legitimados para propor ADINs e ADCs, né, que são as ações, né, de controle direto, de constitucionalidade. Né, quer dizer, a OAB ela é sempre ouvida. Se vocês, né, assistem jornal, quando tem algum tema polêmico que envolve uma questão jurídica, a OAB ela é sempre chamada para dar a sua opinião. Então, quer dizer, é um papel, né, que extrapola os limites da classe, né, que foi conquistado por uma história de luta, né, luta contra a perseguição, né. Eu gosto sempre de citar o exemplo aí de grandes advogados que tiveram uma atuação, né, nesses momentos difíceis da nossa história, né. O que eu gosto mais de falar é do Sobral Pinto, né. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nele. O último momento assim que ele apareceu muito foi no impeachment do Collor, né. Enfim, já faleceu há alguns anos, mas enfim, era um dos maiores advogados do país. E já lá na época da ditadura Vargas, e o Sobral Pinto ele era um líder da Igreja Católica, né? Ele não era padre, mas ele era um líder da Igreja Católica, uma figura conservadora, né, do ponto de vista ideológico. Mas quando o pessoal do Partido Comunista foi preso e estava sendo torturado nos cárceres da ditadura Vargas, foi ele quem saiu em defesa, né, não só do Luiz Carlos Prestes, mas como de outros militantes comunistas que estavam sendo torturados. O Prestes, se eu não me engano, não chegou a ser torturado, não, mas outros sofreram torturas bárbaras, e foi o Sobral Pinto que saiu em defesa deles. E dizia o seguinte: não estou defendendo a ideologia, eu estou defendendo o ser humano, né? E teve o caso de um alemão que era membro da Internacional Comunista, que estava aqui no Brasil preso, que quer dizer, não tinha nenhum instrumento, não tinha habeas corpus, isso tudo foi cassado, né, pela ditadura do Estado Novo. Então o Sobral Pinto, assim, na sua genialidade, ele invocou a Lei de Proteção aos Animais e conseguiu com isso tirar esse cidadão da cadeia. Ele depois acabou não resistindo, porque a tortura foi muito grande, e morreu pouco tempo depois. Quer dizer, mas aí você vê, né, o que o advogado ele, né, tem que se lutar com as ferramentas que ele tem, né? Inclusive essa questão da Lei de Proteção aos Animais, eu soube que foi invocada agora por um advogado americano para os presos que estão em Guantánamo, né? Que eles consideram que não é território americano. Então ele falou que então não se aplica a Constituição dos Estados Unidos lá, que não permite também a tortura. Ele falou, então pelo menos que se aplique a Lei de Proteção aos Animais para não permitir tortura, né? Então, quer dizer, o advogado ele tem esse papel e muitas vezes é perseguido. O próprio Sobral foi preso durante a ditadura, aí já na ditadura militar, chegou a ser preso e era um dos advogados mais renomados do país,
mas, enfim, acabou sendo preso, ficou uns dias preso, não chegou a ser torturado, porque era uma figura, ia ser um escândalo muito grande para a ditadura, mas, assim, chegou a ser preso, né? Quer dizer, então, e o advogado ele não pode ter medo, e eu falo isso também profissional do direito como um todo, seja o juiz, seja o membro do Ministério Público, não pode ter medo de enfrentar nenhum tipo de interesse. Não, e aí é bom, né? Eu vejo aqui, né, o pessoal dos centros acadêmicos, né, eu vejo aqui a Manuela, a gente recebe também muitos outros centros acadêmicos e a luta tem que começar na faculdade, seja através do centro acadêmico, seja através, às vezes, da turma, né, se reunindo, através do seu representante de turma, reivindicando sempre a melhora do ensino, né? Eu venho dessa escola, fui do movimento estudantil, fui do CACO, da UFRJ, lá nós travamos uma luta muito grande contra o diretor que tinha na faculdade lá na época, que era uma figura que não estava preocupado com a qualidade de ensino, estava ali para fazer negócio, né? E nós conseguimos tirar esse diretor de lá, né, através de uma mobilização estudantil, chegamos a ocupar o gabinete dele, quer dizer, mas foi uma luta que deu certo porque era justa, né? Enfim, então eu acho que o estudante de direito ele tem que incorporar esse espírito crítico desde o início, né? Enfim, então só para falar um pouquinho sobre a OAB, né, para vocês terem uma noção de como é que se organiza aqui, né? Então a OAB ela tem esse papel, né, mais político e na questão mais voltada para a classe, né, ela tem, por exemplo, um Tribunal de Ética e Disciplina, né, que é responsável por julgar os processos dos advogados que cometem violações à ética profissional, né? Que a gente sabe que esse é um problema e a OAB não deixa de cortar na própria carne, se for preciso. Um grande número de advogados foi punido nos últimos anos, alguns chegaram a perder a carteira, né? O registro profissional, foram excluídos dos quadros da OAB, porque essa tem que ser uma preocupação, porque às vezes um mau profissional ele acaba manchando, né, a classe como um todo. Quem nunca ouviu aí uma piadinha de advogado, né, que advogado é isso, que é picareta, que é aquilo? Quer dizer, isso é uma coisa que é provocada por uma minoria, né? Mas, enfim, infelizmente a classe toda acaba arcando com esse ônus. Então a OAB ela tem esse papel de fiscalizar o exercício profissional, ela também tem comissões temáticas, sobre vários temas que vocês possam imaginar, comissão de direito penal, comissão de petróleo e gás, comissão de direito do trabalho, comissão de defesa do consumidor, né? Hoje, por exemplo, está tendo aqui em cima, no 9º andar, um congresso de direito homoafetivo, né? Que é uma questão nova que está surgindo aí, né, as relações homoafetivas no Brasil, que precisam de regulamentação, a questão de adoção, né, quer dizer, uma luta enfim, que os grupos que militam em defesa dos direitos de gênero têm travado, e a OAB, né, tem uma comissão para discutir isso, e, enfim, que está recebendo vários grupos aqui hoje, enfim. Então, quer dizer, a OAB ela acaba sendo um centro de debate, né? Aqui na OAB quase todo dia tem algum evento, tem algum debate. Então, se eu puder, né, fazer um convite para vocês, eu faço esse convite para que vocês procurem saber o que acontece por aqui e participem sempre que puderem da área de interesse de vocês. Eu acho que o momento da faculdade é um momento enfim, de ter novas experiências mesmo, de conhecer novos assuntos, novos temas. Então, não entrem para a faculdade com, eu gosto de direito penal, então só vou estudar direito penal. Não, abram um leque, entendeu? Estudem tudo que vocês puderem, até não necessariamente temas de direito, mas temas de outras áreas também, de ciências sociais, de história. Quer dizer, o momento da faculdade é a hora da gente se enriquecer intelectualmente, né? Faculdade não é escola, né? Que, né, a gente vai lá, assiste a aula e vai embora. Eu acho que onde a gente aprende mais na faculdade, às vezes não é nem tanto na sala de aula, mas é no debate, é conversando ali com o professor, numa conversa informal, ou debatendo com os colegas. Quer dizer, eu acho que é aí que a gente enriquece mesmo enfim, os nossos conhecimentos. Então, enfim, para eu não me alongar muito, inicialmente eu vou falar só isso,
ou não só, né? E, enfim, vou passar a palavra aqui para o William, porque para depois a gente poder abrir para o debate mesmo, porque a ideia nossa aqui é de haver um diálogo, e não a gente ficar falando, vocês ouvindo e, enfim, depois ir embora e não terem a chance de colocar uma dúvida ou de fazer uma pergunta ou de dar uma sugestão. Bom, meu presidente, primeiro eu vou sugerir aqui uma salva de palmas para o senhor, pelas esclarecedoras palavras aqui. Acho que definiu muito bem aqui o papel institucional da OAB e o papel político que a gente cumpre aqui à frente dessa organização. Eu hoje estou aqui, estou do lado de cá, mas eu continuo sendo estudante de Direito ainda. Eu ainda curso a minha faculdade e, assim como o Rafael, iniciei a minha trajetória no movimento estudantil. Foi o motivo, foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui e hoje está contribuindo um pouco para o desenvolvimento de políticas mais específicas para a nossa classe, principalmente para a nossa fatia, né? Tanto que hoje a gente tem uma vice-presidência voltada para os estudantes. A gente faz parte da Comissão de Jovens Advogados, que é estatutariamente a comissão que tem a vocação de representar todos os jovens advogados, ou seja, os inscritos com até 5 anos de inscrição, que não quer dizer que eles tenham menos de 29 anos, né, que no recorte do IBGE é o que diz que é jovem, os estagiários e os estudantes de Direito. Então, é uma comissão que tem uma transversalidade política muito grande. A gente tem objetivo de pautar a política com todas as outras comissões da OAB, mas ela também tem demandas muito próprias. E a gente tem uma amplitude, a gente chega a debater o ensino jurídico, a gente chega a debater a especificidade do ensino ali dentro da universidade e também está debatendo, junto com a Comissão de Justiça do Trabalho, a questão de honorários advocatícios, como é que a gente está instrumentalizando essa profissão, que a gente está aqui para dizer para vocês que também é viável. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem gente aqui, a maioria, grande parte, é do primeiro período, mas também tem muita gente que não é. Quem pretende fazer parte da carreira pública? Levanta a mão, por favor. Ou seja, fazer concurso, ser magistrado, procurador. O pessoal está tímido, levantando a mão aos poucos. Tá certo, mas a maioria é. Obrigado. A maioria, por contraste visual aqui, quer fazer parte dessa carreira pública. Eu queria dizer para vocês o seguinte: ainda dá tempo de mudar. A advocacia é, sim, uma profissão muito viável, é, sim, uma profissão muito engrandecedora e cumpre um papel social muito importante. A gente precisa analisar a conjuntura que o país está vivendo agora, né? A gente viveu 8 anos de avanço econômico, a gente vem mudando a nossa lógica de produção e, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que vai sediar Copa do Mundo, Olimpíadas, que está vindo muito investimento por mão da iniciativa privada. Não vou nem questionar as questões governamentais para não entrar aqui em um liame muito político, mas a gente está sofrendo essa mudança e a gente está percebendo isso. Então, é a classe média passando a ter um pouco mais de poder de aquisição, é a classe D e E migrando para a classe C, e com isso tudo, com essa efervescência econômica, a advocacia ela também é demandada. A partir do momento que os outros setores começam a ser mais oxigenados, essa pujança, como diz aqui meu presidente normalmente em seu discurso, ela impulsiona a advocacia. Então, cada vez mais, a advocacia vai ser uma profissão mais viável, mais demandada e mais engrandecedora para a gente que está aqui atuando. Então, mesmo que vocês queiram ser magistrados, juízes, desembargadores, que vocês queiram fazer parte do Ministério Público, da Defensoria, eu sugiro, eu aconselho que vocês consigam também desempenhar pelo menos alguns anos aí de profissão dentro da advocacia. Eu acho que isso vai engrandecer muito também a atuação de vocês nessas carreiras. Até porque, como estava dizendo aqui o Rafael, e é uma constatação geral da profissão, às vezes a gente vai despachar com alguns juízes, às vezes a gente está tentando resolver alguma lide e a gente vê o nosso direito, a nossa prerrogativa de estagiário, de advogado, ser desrespeitada. Então, façam parte dessa luta. Eu hoje estou aqui compondo essa comissão
por parte dos estudantes. Sugiro que vocês também procurem fazer parte, construir essa entidade junto com a gente. A gente está super aberto a críticas. A OAB é uma casa, como disse aqui o presidente Adi no vídeo, como disse o Rafael, é uma casa democrática que luta pela democracia, que tem essa vocação pela luta do Estado democrático de direito, e a gente está aqui sempre aberto. Bom, eu acho que a gente já falou um pouquinho da OAB Jovem, já falou um pouquinho da OAB, e eu acho que a parte mais importante desse nosso encontro aqui é quando a gente vai trocar experiência. Então, espero que vocês façam perguntas, interajam com a gente está aqui super aberto para apresentar a OAB, para construir junto com vocês essa instituição que só engrandece mais a todos que fazem parte. A OAB Jovem tem um calendário próprio de atividades, a gente desempenha alguns cursos junto com a Escola Superior de Advocacia, a gente normalmente, até tem vocês passaram aqui embaixo, tem um monte de cartazes, de cursos, vocês também podem fazer jus a esses cursos, vocês podem participar, podem aumentar o currículo de vocês aí, façam parte. Se tiverem alguma ideia, alguma crítica, qualquer sugestão, entreguem para a gente vai tentar dirimir aí, tentar construir da melhor forma, tá ok, gente? Muito obrigado, e é isso. Bom dia a todos, meu nome é Janaína Araújo, eu sou advogada, hoje especialista em Direito das Famílias e Sucessões, sou sócia efetiva do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e sou professora universitária da disciplina Teoria Geral do Processo A, Processo Civil 4, e coordeno a Clínica de Assistência Jurídica da Faculdade de São José. Então, coloquei a advocacia em primeiro lugar para pegar carona no que o William falou, né? Ele disse, como membro da OAB Jovem, fez a enquete de quem quer participar da carreira pública, para depois dizer que é tempo de mudar. Então, eu, como professora, vou fazer uma brincadeira com essa fala dele e vou fazer um pedido. Antes de ingressarem na carreira pública, por favor, passem pela advocacia. Isso é muito importante. Quando eu estava no local onde vocês estão sentados, o meu sonho dourado era ingressar no MP, no Ministério Público. Cheguei a ser estagiária do Ministério Público, na então Vara da Infância e da Juventude, que ficava ali ao lado do São Bódromo, na segunda vara, onde a gente cuidava dos atos infracionais de menores, né, entre 13 e 17 anos, 11 meses e 29 dias. E a partir do momento que eu fiz a prova da ordem, eu comecei a tentar fazer as provas de concurso público, tentar no sentido de ir lá, fazer inscrição, olhava, aquela prova era impossível de ser respondida, até porque eu tinha apenas 22 anos, e aí me matriculei num cursinho preparatório, que à época tinha uma expressão muito grande, e eu comecei a notar que os colegas do cursinho faziam perguntas que eram inimagináveis para mim. Eu falava assim, caramba, já não estou entendendo nada que o professor está falando, aquela prova foi impossível de fazer e o cara ainda consegue fazer pergunta. Eu não faço nem ideia do que eles estão falando. E eu tinha feito uma viagem para o Nordeste de presente de colação de grau e eu resolvi, então, tentar me integrar àquele grupo com as fotos da viagem, né? Porque foto é uma coisa que integra bastante, todo mundo gosta de ver. E eu logrei êxito nessa tentativa, e depois de um pouquinho de intimidade, eu perguntei como é que eles conseguiam, não dessa forma, né? Então, fui rodando, assim, poxa, vocês fazem perguntas tão interessantes, né? Como é que vocês conseguem colocar esse tipo de pergunta? E eles disseram a clássica frase, né, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Não, é muito simples, a gente advoga, tem escritório, eu trabalho no escritório, e a gente não sabe resolver determinadas questões, então a gente joga aqui em aula para o professor dar a resposta e a gente conseguir. E essas questões são justamente o que são colocadas no concurso público. E ali eu falei assim, caramba, danou-se, eu tenho que advogar, porque eu nunca vou chegar a conseguir lograr êxito em passar numa primeira fase se eu não tenho a experiência. E foi aí que eu comecei a advogar, e é uma cachaça, não saí mais. Muito embora a gente não tenha uma estabilidade, né, como existe no concurso público, não tenha mensalmente um salário vultoso,
mas é uma experiência muito boa, muito gratificante, porque eu sempre digo para os meus alunos lá da Clínica de Assistência Jurídica que não existe carreira pública que nos dê a satisfação ao ler uma sentença onde a gente ganhou diante de uma argumentação jurídica, né? E principalmente quando ela é dada em audiência. É praticamente um The Oscar Goes To, né? Então, você fica com aquele frisson, aquele frio na barriga, porque, na verdade, o advogado é ele que vai formar uma tese jurídica, é ele que, diante de um fato, né, diante de uma história contada pelo cliente, que a gente chama de fato material ou de produção, a gente vai, através das fontes formais do direito, quem já deu introdução já escutou, né, doutrina, costume, jurisprudência, analogia, princípios gerais do direito, a gente vai estudar, vai elaborar uma peça, que a gente chama de petição inicial. Se for advogado do réu, uma contestação junto a outras modalidades de defesa do réu que existem, e, a partir dali, é que o juiz irá julgar quem tem ou não tem razão. Somado a isso, aquele advogado que for vencedor, independente dos honorários que o cliente pagou, ele tem direito entre 10% a 20% sobre o valor da causa ou o valor da condenação, a título de honorários sucumbenciais, que eu digo que é um prêmio para aquele advogado que saiu vencedor da causa. Então, se nós, advogados, conseguirmos estudar tanto quanto para passar, para ingressar numa carreira pública, obviamente, a gente vai conseguir lograr êxito em ter aí, mensalmente, um prolabore muito maior que o do juiz, como existem advogados em relação a isso. Então, essa é a sugestão que eu dou para todos vocês, é que antes de ingressar na carreira pública, façam um estágio, vou colocar entre aspas, né, pedagogicamente falando, na advocacia. É a primeira prova que vocês vão passar, né, a primeira peneira, ganhem a carteira da ordem, passam uns 2 anos e depois, sim, decidam se vão continuar na advocacia ou vão ingressar na carreira pública. Obrigada, é o meu recado. E eu só queria complementar as palavras da professora no sentido da importância da advocacia pós-término de faculdade, no sentido da importância de se preocupar em fazer o exame da ordem, de passar e ter a sua carteira da OAB. Até porque determinados concursos públicos, e na realidade a sua grande maioria, exige o quê? A prática, e alguns deles exigem até a carteira da OAB. Então, vocês não vão estar fazendo nada de mais do que estarem lutando e treinando para aquilo que vocês vão exercer lá na frente. É muito triste para nós, advogados, principalmente depois de algum tempo de profissão, e despachar com o juiz e ser destratado. Porque a gente sabe que ele deveria ter passado por aquilo ali e muitas das vezes não passou. Vou explicar para vocês por quê. Porque tem muitos colegas que não têm essa consciência e deixa aquele advogado que não está exercendo assinar a procuração, assinar a petição junto com ele. Então, ele comprova esse período que ele teria de experiência para fazer o concurso público com base em simplesmente, pura e simplesmente, assinar as petições, não sabe nem do que se trata, tá certo? E depois passa por um concurso e vai destratar, de repente, até aquele advogado que quebrou o galho dele, deixando ele assinar as petições, tá? Eu só vou realmente parar por aqui, porque a professora já expôs a realidade e a importância de se advogar. E eu também gostaria só que vocês, quem tivesse tempo depois, que não fosse hoje, até outro dia, conhecesse o restante da OAB, a biblioteca, porque é super interessante. Eu sou professora também de TCC. Então, uma grande dificuldade que eu vejo é os alunos não saberem aonde procurar livros para fazer pesquisa. E eu sempre falo, tem a OAB, tem a biblioteca do TJ, que é maravilhosa, eu mesmo utilizei muito na minha época, não só de graduação, mas quando eu fiz o mestrado, e eles não têm esse discernimento de ir procurar, de pesquisar. Então, eu já estou antecipando isso para vocês, porque se vocês estão, principalmente o pessoal aí de trás que está no primeiro período, não tem essa consciência ainda, quando tiver um trabalho para fazer, vocês têm não só a biblioteca da OAB, como também tem a biblioteca do TJ, e está aberta ao público. Primeiro eu quero falar que eu quero advogar, eu quero ser advogada trabalhista, não pretendo seguir a carreira pública, e também queria
falar assim, só 3 coisinhas. A primeira é agradecer ao Rafael pelo convite, agradecer a toda a OAB, dizer que é sempre muito bom para a gente estar aqui, a gente quer repetir essas experiências em outros momentos no decorrer do ano, e trazer também outras turmas que não só as turmas dos calouros. Segundo, eu queria chamar atenção para uma fala que eu julguei muito importante, tanto do Rafael quanto do William, que é de você começar, que a profissão o direito em si é uma maneira de você questionar e de você tentar transformar a nossa realidade. Porque uma das coisas que a gente ouve também na faculdade, e é muito comum, é quando assim, não quero me meter com esse negócio de política. Ser militante nunca dá certo. Essas pessoas ficam militando aí na graduação, demoram para se formar e depois vão ter que correr atrás de emprego. Não é assim. Você vê o caso do Rafael, por exemplo, que era militante e continua sendo militante. E eu acho que ele não pretende deixar de ser nunca na vida dele, pelo pouco que eu conheço dele, assim. Então, eu acho que é muito importante, assim, eu gosto muito e me sinto muito à vontade vindo aqui nas poucas experiências que eu tenho aqui na OAB por causa disso, porque eu encontro pessoas que também dividem essa preocupação, que também tentam pensar a relação do profissional com a sociedade. E a partir disso eu já encerro minha fala, que vai ser bem pequena, fazendo um convite para a OAB também fazer algumas coisas com a gente lá na UF. Porque a gente tem um pequeno problema, que é a Baía de Guanabara entre a gente, e às vezes dificulta um pouco, assim. Então, não só fazer a gente pode pensar em algum evento, uma palestra, mas eu também estava pensando em alguma outra proposta, talvez a gente fazer um curso de atualização, num outro horário, no horário extra, para os estudantes da UF, de algum tema que a gente pode pensar juntos, e para a gente também ter essa dialética, assim, não ficar só a gente vindo para cá, para vocês também irem para lá. Serão muito bem-vindos. E muito obrigada. Com certeza já está aceito o convite. Enfim, é só a gente pensar em alguma coisa que a gente vai ter o maior prazer em ir lá e também convidar conselheiros aí da ordem também. Enfim, acho que todo mundo vai gostar. Inclusive a OAB Jovem, né, para quem não sabe, quer dizer, obviamente que vocês não sabem, a Manuela sabe, tem o Carlos Eduardo, que é o secretário-geral da comissão, que ele é oriundo da UF, foi do CAEV, enfim, e hoje ele está, enfim, é secretário-geral da OAB Jovem também. Deixa eu só pontuar 2 coisas aqui. Primeiro, assim, ela falou muito bem, eu acho que é importante a gente esclarecer. A advocacia e todas as outras profissões de carreira pública são militâncias jurídicas. E militância jurídica não pode ser dissociada de militância política. Então, não existe esse preconceito, não existe essa discrepância. É muito aproximado, inclusive, eu acho que é quase a mesma coisa em vários momentos. E outra coisa, se pouca gente quer ser advogado, pouquíssima gente quer ser advogado trabalhista. Então, nós 2 aqui somos 2 que queremos ser. Acho que é raro ter 2 estudantes querendo ser advogados trabalhistas numa mesa, assim, é quase impossível. Obrigado. Bom, gente, então vamos abrir aí para perguntas, para sugestões, que a gente quer, na verdade, ouvir vocês mesmo, entendeu? A gente não quer aqui só ficar falando e vocês escutando. Bom, eu sou o aluno Augusto da Faculdade São José. Vou fazer uma pergunta de ordem prática, que acho que em um momento ou outro os outros colegas aqui podem passar por isso. Fazendo o relatório, que é uma exigência lá no final do curso, quando a gente está nas clínicas de assistência jurídica, eu fui aqui numa vara de órfãos e sucessões, e mesmo sendo órfãos e sucessões, a audiência não corria em segredo de justiça, o processo não corria em segredo de justiça, eu verifiquei isso aí. E quando eu me dirigi lá à secretária de juiz para perguntar se eu poderia assistir à audiência, ela simplesmente disse que não. Eu falei, não, eu questionei, né? Eu repliquei, mas vem cá, mas não está em segredo de justiça essa audiência. Ela, não importa, o juiz não gosta que assista às audiências dele. E eu me senti, assim, constrangido, porque aquilo que a gente aprende na teoria, na faculdade, eu acabei me deparando como o senhor se deparou na delegacia. Aqui na minha delegacia não existe democracia. E eu me perguntei, cadê o princípio da publicidade da justiça? E eu fiquei assim desnorteado, eu não sabia o que eu fazia, se eu recorria a alguém, se eu reclamava e tudo. E eu saí sem reclamar, simplesmente não sabia o que fazer. Eu acabei entrando em outra vara, ela mesmo falou assim, aqui tem mais não sei quantas varas, procura outra, porque aqui o juiz não gosta que assista às audiências dele. Então, assim, a minha pergunta é, né, vindo para a pergunta,
O que fazer numa situação dessa, que a gente, como estudante, se vê constrangido perante um direito que é público, que é o direito de publicidade, né, da audiência? Com certeza, pelo que você está falando, a conduta do magistrado, assim, absurda, né? Enfim, qualquer cidadão tem o direito de assistir à audiência, a não ser que o processo esteja correndo em segredo de justiça. É claro que depende, assim, da situação. Às vezes é uma audiência que atrai muita gente. Uma vez eu tentei assistir, por curiosidade, uma audiência lá que envolvia o pessoal do Pânico com a Luana Piovani, mas aí estava lotada a sala de audiência, obviamente. Enfim, eu estava passando, eu vi, caramba, pô, isso é interessante. Aí eu fui tentar entrar com um colega meu, né, não foi possível porque a sala estava lotada. Aí tudo bem, né, também... né, plausível, estava cheio de jornalista e tudo. Agora, de maneira nenhuma um juiz pode falar, não, na minha vara eu não gosto, que não interessa o que ele gosta ou não, né? Enfim, a Constituição e enfim, o próprio Código de Processo Civil, ele consagra esse princípio da publicidade do processo e tudo. Enfim, num caso prático desses, um canal para o qual você poderia reclamar seria para a própria OAB. A OAB tem uma ouvidoria e, enfim, toda reclamação que chega na OAB é aberto um processo administrativo e a OAB geralmente ela oficia o magistrado e, enfim, para dar chance para ele de exercer o contraditório e, se for o caso, ela toma uma medida até judicial mesmo, né, ou reclamar na corregedoria o tribunal tem uma corregedoria também, tem o Conselho Nacional de Justiça, quer dizer, são instrumentos que podem ser utilizados para, enfim, apurar esse tipo de conduta, né, de magistrados. Mas enfim, quer dizer, é um absurdo, né? É uma situação que a gente se depara assim, que é muito comum, infelizmente. Você imagina, se um juiz faz isso, imagina o que faz um policial militar que está lá numa favela, entendeu? Lidando com pessoas que são, enfim, totalmente excluídas, que são leigas, que não têm conhecimento nem dos seus próprios direitos, não têm acesso a isso. Quer dizer, se um juiz faz isso com um estudante de direito, né, que é uma pessoa que tem, né, você conhecia, você sabia que você podia estar ali, então, quer dizer, eles não têm pudor em fazer isso, então imagina numa situação, enfim, complicado mesmo. Mas, enfim, eu recomendo que você procure esses canais, porque é isso, se ninguém fizer nada, fica por isso mesmo, né? Se os órgãos competentes não ficam sequer sabendo disso, enfim, a coisa continua como está, né? Então, eu acho que é um papel de todo mundo mesmo. Tu tem conhecimento de uma situação dessa, né? Denuncia, nem que seja mandando um e-mail, entendeu? Mas pelo menos para alguém ficar sabendo e poder tomar alguma providência. A partir do 7º período, normalmente quando você consegue 3/5 da carga horária, você pode pedir aqui para a OAB, você pega essa certidão na tua faculdade, você pode pedir para a OAB a tua carteira de estagiário. O estágio jurídico, o estágio de direito, ele só é contado a partir do momento que você tem essa carteira. Fora isso, você não tem as prerrogativas elencadas no artigo 7º da Lei 8.906. Fora isso, você não está realizando um estágio de direito ainda, tá ok? Enfim, aí para procurar essa carteira, só, como o William falou, pegar a certidão na faculdade, tem outros documentos que você precisa trazer, tipo identidade, enfim, tem a relação de documentos no próprio site da OAB, dá entrada no processo e tira a carteira. Se a pessoa quiser, ela recebe a carteira numa cerimônia aqui, que, enfim, agora não é mais obrigatória, antigamente era. Mas tem que fazer um juramento. De estagiário. É azul, não é vermelho que nem advogado. Porque o estagiário... Essa é a grande diferença. Que o estagiário ele pratica alguns atos, né, de advocacia. São poucos, mas ele pratica alguns. Por exemplo, ele pode fazer carga de processo. Mas não é estágio de direito. Você vai trabalhar com administrativo lá do fora. Também é importante, acho que salutar para todo mundo que quer se atualizar aqui no direito, mas ainda não é um estágio de direito. O colega está mostrando aí como é que é a carteira do estagiário.
Meu colega deixa passar a carteira para todo mundo dar uma olhadinha. Acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade. Então só não podem perder a carteira dele, hein? Inclusive, essa nova carteira da OAB, ela já conta com um chip que vai ser ligado à certificação digital e o peticionamento eletrônico, enfim, essa tecnologia está sendo desenvolvida a partir desse ano aqui no ingresso no Fórum Sem Revista. Muito obrigado, professor. Esse tipo de tecnologia já está sendo implementada. Inclusive, esse ingresso no Fórum é uma conquista também dos advogados, porque a gente antigamente passava pela revista comum, tinha que abrir a bolsa, e os magistrados, procuradores e defensores, eles podiam entrar por uma saidinha ali, eles não passavam por essa revista constrangedora às vezes. Então a gente conseguiu lograr êxito aí nessa luta que por mais de 2 anos a gente teve e, enfim, cessou essa postura constrangedora que o tribunal acometia à nossa classe. Gostaria de perguntar à banca qual é a visão em cima da questão da prova da OAB. Essa última prova, salvo engano, a segunda fase teve 90% de reprovados. Uma colega me informou, não sei realmente qual foi o número de porcentagem. Mas eu, por exemplo, que estou no 10º período, junto com alguns colegas, tinha desencantado pela profissão de advogado. E eu vejo sempre batendo exemplo. Fazem a prova da OAB, sejam advogados. E eu queria saber a minha pergunta, na verdade, a visão da OAB em termos de fiscalização com as instituições, porque são inúmeros milhares de bacharéis em direito sem capacidade teórica de estar prestando esse concurso da OAB, essa prova da OAB, na verdade. E eu só quero saber se a OAB tem uma fiscalização em cima, como é que está, se é vergonhoso para a própria OAB esse número de reprovados em termos de prova. Enfim, é uma questão que foi bom você ter colocado, porque, enfim, exame de ordem sempre é uma questão que a gente sempre fala, né, nessa nossa visita, que é uma questão que é importante mesmo e, enfim, é problemática mesmo, né? O que acontece é o seguinte, eu vejo a prova da OAB como um mal necessário, tá? O problema foi o seguinte, o Brasil ele expandiu muito o ensino superior, né, principalmente a partir dos anos 90, e o curso de Direito foi o que mais se expandiu dentro desse universo. Por quê? Porque o curso de Direito ele é um curso barato para você oferecer, você não precisa de laboratório, de pesquisa, você não precisa de nada disso. É só você contratar professores, ter ali minimamente uma biblioteca e sala de aula, enfim. A gente costuma falar que o curso de Direito é cuspe-giz, não demanda um investimento muito grande para a universidade, diferente do curso de Medicina ou de Engenharia, enfim, de outros cursos aí. Direito e Administração, você vê que é um curso que tem em todo lugar, né? E cresceu muito sem haver a devida fiscalização por parte de quem é competente para isso, que é o Ministério da Educação. A gente sabe que o lobby das instituições de ensino no Congresso é muito grande, né? Uma força econômica muito grande. Muitas instituições tratam a questão da educação como uma mera mercadoria, sem se preocuparem muito com qualidade, né? Então, quer dizer, isso provocou uma proliferação muito grande e o MEC ele autorizou indiscriminadamente a abertura de novos cursos. E hoje a gente tem uma realidade que é assim, assustadora. No estado do Rio, por exemplo, tem mais faculdades de Direito do que nos Estados Unidos. Quer dizer, alguma coisa errada tem, porque a economia do estado do Rio, por mais que esteja crescendo, por mais que vai fazer Olimpíada, Copa do Mundo, tem pré-sal aí, quer dizer, não chega nem perto da economia americana, né? Então, quer dizer, é uma situação... E aí o que acontece? Em 94, enfim, foi aprovado o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, instituindo o exame de ordem nos moldes que ele tem atualmente. Antigamente até existia exame de ordem, mas só para quem não fizesse o estágio profissional, ou no escritório modelo, ou em alguma instituição credenciada. Então, quer dizer, o exame de ordem... enfim, é uma realidade assustadora, o número de reprovações é muito grande. Eu acho o seguinte, o exame, eu defendo que hoje não tem como você acabar com o exame. O sujeito fazia uma revisão lá e dava a questão que ia cair na prova, quer dizer, esse tipo de coisa absurda que acontecia, né,
enfim, que era uma indústria isso, né? E esse tipo de coisa, essa gestão da OAB, quando assumiu, a preocupação principal era essa, era moralizar o exame de ordem, acabar com essa coisa de vazar questão, porque isso era realmente um absurdo. Quem pagava o cursinho se beneficiava e quem não fazia naquele cursinho, enfim, ficava prejudicado. Então, e houve um movimento nacional para unificar o exame de ordem, todo mundo fazer, né? Houve um problema aí também, recentemente, o exame era aplicado pela CESP, né? Enfim, que é uma grande organizadora de concursos públicos e tal, era aplicado pela CESP, houve um problema também de uma quadrilha especializada em fraudar concursos, que tinha conseguido ter acesso, então a OAB rompeu o contrato com a FESP, contratou a FGV. Agora, o exame não é perfeito, o exame ele tem problemas, ele precisa ser aprimorado. E ele vem mudando assim, aos poucos, né? Uma questão importante, por exemplo, que eu acho que foi uma decisão que foi tomada há pouco tempo, foi o seguinte: antes a segunda fase do exame era com consulta. Você podia consultar a doutrina, inclusive, que, na minha opinião, era uma coisa antidemocrática, porque, assim, ainda mais hoje numa realidade que a gente tem aí ProUni, tem cotas, não é todo mundo que tem condição de comprar vários livros para levar para uma prova. Eu fui fazer o exame, eu levei uma mala de viagem cheia de livro, porque, enfim, a gente não sabia o que podia cair, né? Mas, quer dizer, graças a Deus, eu tinha condição de comprar aqueles livros todos, mas nem todo mundo tinha. E a gente sabe que as bibliotecas das faculdades muitas vezes são desatualizadas, ou pelo menos não vai ter livro para todo mundo que está fazendo a prova naquele dia. Então, quer dizer, aí acabou a consulta na segunda fase. Se eu não me engano, agora pode consultar só o vade-mecum, legislação, quer dizer. Mas, assim, ainda tem problemas, né? Eu acho que um exame com uma reprovação tão alta, isso tem que ser visto mesmo. Muita gente reclama que algumas questões eles fazem pegadinha, eu não concordo com isso, eu acho que pegadinha não mede o conhecimento de ninguém. Eu, por exemplo, no primeiro exame que eu fiz, eu fui reprovado, eu falo tranquilamente sobre isso. Porque na peça, né, processual, porque o exame, assim, a primeira fase, né, múltipla escolha, você tem que fazer 50% das questões, você tem que acertar 50% das questões, e aí cai questão sobre tudo, direito penal, direito civil, direito do trabalho, agora cai direitos humanos também, uma inovação interessante, para não ficar só aquela coisa dogmática. E na segunda fase você tem, se eu não me engano, são 5 questões escritas e mais uma peça processual. A peça processual vale metade da prova, a peça processual vale 5. E eles verificam lá se você mandou para a jurisdição certa, para o juízo competente, enfim, olham tudo, né, e cada partezinha ali vale ponto. Eu fiz uma prova, uma peça, que caiu uma pegadinha, que era uma questão assim que dizia lá que o secretário de Segurança Pública, através de uma portaria, ele proibiu o funcionamento de bares a partir da meia-noite, no estado lá dele. E aí que essa decisão foi impugnada judicialmente, esse ato do secretário, aí e a primeira, enfim, e a decisão da justiça foi no sentido de manter o ato do secretário. Aí eles estavam dizendo lá, faça o recurso cabível contra esta última decisão. Aí, eu peguei na última decisão, então é recurso extraordinário, né? Porque geralmente você tem a decisão na primeira instância, aí tem a grau de apelação no Tribunal de Justiça, no caso, e teria o recurso extraordinário, porque envolve uma questão constitucional aí, de livre iniciativa e tudo mais. Aí seria, só que não era. Porque como o cara era secretário, eu não pensei nisso na hora, secretário de Estado, a competência originária para julgar uma ação contra um ato dele é no Tribunal de Justiça direto, não vai para o juiz de primeira instância. Então, o recurso correto seria o recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça. Só que por que falava a palavra última ali? Não tinha sentido, porque se tinha uma só, não era a última. Tinha que falar, desta decisão. Não tinha que falar a palavra última, quer dizer, foi uma pegadinha. E muita gente se deu mal por causa dessa pegadinha.
Quer dizer, para quê, né? Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser aprimorado. Então, a gente está em discussão. Outra coisa também que está sendo estudada é a questão do valor da prova. Muita gente reclama que é muito alto. Essas coisas estão sendo ouvidas, né? Estão sendo ouvidas não só pela OAB do Rio, né, como outras. O exame ele vem sofrendo muitas mudanças nos últimos tempos. Assim, que é difícil você chegar a uma forma ideal, né? Mas acho que o exame em si, né, a nossa visão é de que ele é necessário. Enfim, o Ministério da Educação mudou um pouco a sua postura aí nos últimos anos, de fiscalizar um pouco mais os cursos, determinou o fechamento de alguns cursos que apresentavam uma qualidade muito baixa, determinou que outros reduzissem um pouco as turmas, mas isso ainda é insuficiente, né? A expansão que houve foi muito grande, enfim, e a qualidade às vezes não é assegurada para todos. Então o exame, enfim, ele vai continuar nos próximos anos, mas eu acho que esse tipo de crítica, de sugestão tem que ser feito, né, através dos canais aí da OAB, até por e-mail mesmo, se tiver uma questão de pegadinha na prova, entendeu? Eu recomendo que vocês mandem isso para a OAB, porque isso tudo é analisado e sabe, isso pode ter uma repercussão no sentido de mudarem um pouco essa aplicação da prova. Só para finalizar aqui rapidinho, a gente chegou a encaminhar uma reclamação para o presidente Adir dessa última prova. Os conselheiros federais da OAB daqui do Rio de Janeiro levaram essa reclamação e, infelizmente ou felizmente, o presidente da Comissão Nacional de Exame da Ordem saiu do seu cargo, foi substituído, e a gente vem tentando rever justamente esse formato. O que a gente critica, portanto, resumindo aqui o que o meu presidente disse, não é o mérito, mas sim o formato que essa prova é feita, mesmo compreendendo que o exame da ordem é só uma ponta do iceberg e quem a gente deveria responsabilizar pela fiscalização das universidades é o Ministério da Educação. Entendeu? A OAB ela não tem essa prerrogativa, embora ela tenha um convênio, um acordo com o MEC, que é uma espécie de parecer. A gente conhece as faculdades e a gente dá um parecer se ela eu não lembro qual que é. É um parecer que pode ser acatado ou não, isso, pela manutenção ou não desse curso nessa faculdade. E, normalmente, a gente é muito rigoroso, pelo Conselho Federal da OAB, ele é muito rigoroso nesse parecer e poucas vezes foi acatado. Tá? Muito embora a OAB não seja competente para essa fiscalização, no site da nossa instituição, www.saojosé.br, tem uma palheta chamada Agendas. Aqui no site da OAB também tem uma palheta chamada Eventos, e nesses eventos eles é fracionado por mês. Vai existir agora, no 1º de abril, e não é dia da mentira, um encontro sobre ensino jurídico, onde a OAB está participando juntamente com algumas instituições. A nossa faculdade vai participar, eu estarei lá nesse dia como ouvinte e também para travar um debate para que a gente consiga, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, está sendo organizado pela OAB Federal. Ontem, inclusive, eu recebi uma ligação do Dr. Alexandre, da OAB Federal de Brasília, para confirmar a minha inscrição, porque a ideia é unir OAB, Ministério da Educação e Cultura, docentes e discentes. Então, caso a UF e a Unigran Rio não tenham conhecimento, está hospedado no site da UAB, porque o doutor Rafael, normalmente, ele envia esses e-mails para o site da São José. A gente tem aqui uma boa casadinha, um bom debate, e a OAB hospeda, a Faculdade de São José hospeda no site. Estão lá na agenda, salvo engano, inicia no dia 1º de abril. E a segunda colocação que eu quero deixar para vocês, não é para vocês responderem, eu vou fazer uma espécie de uma indagação. Eu não entendo por que o aluno tem um temor referencial à prova da ordem e a meta dele é fazer um concurso público. Então, acho que é uma coisa para vocês pensarem. Existe também uma reprovação em massa, por exemplo, para as provas de magistratura, abre 20 vagas e sobra vaga e ninguém reclama. Mas na prova da ordem há esse temor, há essa reclamação,
Também existem inúmeras pegadinhas. A natureza jurídica é o maior calcanhar de Aquiles da prova da magistratura, a natureza jurídica do jazigo perpétuo, a natureza jurídica do peixe de aquário, a natureza jurídica do peixe que está no mar, enfim, e ninguém reclama, não sei se por ausência de conhecimento, já que a prova da ordem ela é mais divulgada, ou por um idealismo ou uma fantasia que está lá no livro da Carochinha do Monteiro Lobato, e um romantismo que ele chega a ser irreal. Então, por isso, volto a dizer para vocês, reflitam e advoguem. Até porque todo magistrado, desembargador, promotor, defensor público, um dia vai se aposentar. A aposentadoria, até que se prove o contrário, a nossa realidade é assim. E vai ter que complementar. Nada melhor do que já ter feito a prova da ordem, já ter a carteira, passa para o concurso público e, depois da aposentadoria, vai poder advogar. Porque, se não fizer isso, vai viver com aquele solto, ok? Eu acho que essa parceria MEC e OAB é fundamental, né, para essa fiscalização, isso não há dúvidas. Eu acho que é bem mais fácil para os alunos, em termos de prestar o concurso, prestar a prova da OAB. Agora, só frisando, doutora, pelo menos visando a minha posição, eu recebo por dia, sou cadastrado nessas listas da Sandra Mara, e-mails e tudo. Eu não atuo, não trabalho na área de advocacia, apesar de estar cursando o 10º período, a minha área é administrativa financeira, e eu vejo muito oportunidades para advogados, com o piso salarial baixíssimo, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, o que eu acho um absurdo para quem estuda 5 anos e tem que estudar mais 1 ano ou 2 para fazer uma prova tão maçante como a da OAB. Então, na minha concepção, acredito que é de vários colegas, vou estudar tanto para a OAB, vou estudar para um concurso público, R$ 2.000 eu vou ganhar como vendedor, sei lá. Mas a questão, é claro que é questão de opções e tudo, mas eu acredito que o peso salarial do advogado, para quem está começando e não tem uma família ou um padrinho para empurrar, é bem complicado também. Então, acho que a galera bate muito nessa tecla aí, em termos de piso salarial. Agradeço a informação, a resposta, tudo, obrigado, tá? Enfim, essa questão do piso, foi bom também você ter colocado, isso também é uma luta, que é da OAB também, mas mais do Sindicato dos Advogados. Antigamente, que sequer a gente tinha um piso aqui no estado do Rio, né? Então, a gente via salários até mais baixos, a gente via advogados sendo contratados aí por R$ 800, quer dizer, que é um salário de estagiário, né? Enfim, então, o sindicato, que na verdade liderou essa luta, conseguiu aprovar na Alerj, né, uma lei com piso estadual, né, para os advogados, só que o piso realmente ainda é baixo, né? Hoje em dia está em 1.500, mais ou menos, e realmente é muito baixo ainda. É uma luta também que tem que ser encampada por mais gente, né? Porque eu acho também que é um absurdo um advogado estudando tanto, né, passando na prova da ordem, ganhar tão pouco, né? Mas aí, enfim, infelizmente é uma questão também de mercado, né? Não tem muito como a gente... Mas eu acho que esse piso, a tendência dele, eu acho que é aumentar nos próximos anos, com a economia crescendo, a demanda vai ser maior. Então, eu acho que a gente vai conseguir ter uma vitória ainda maior em relação ao piso. Mas realmente hoje ele ainda é baixo, mas pelo menos já tem alguma coisa. Esse é o piso do advogado empregado, né? Esse não é o piso do advogado liberal, que corre atrás, que tem a sua própria carteira, que dá a sua cara a tapa e abre o seu próprio escritório. É claro que essa é uma das partes mais difíceis, inclusive a gente vive dentro da nossa comissão essa realidade, é esse o nosso foco, a inserção do jovem advogado no mercado de trabalho. É uma das partes mais difíceis da nossa carreira, que a gente vai enfrentar. Enfim, a gente vem tentando, inclusive, a gente está negociando com a ADVCred, que é como se fosse um banco dos advogados, ainda não, é uma cooperativa de crédito, né? Um projeto que é uma linha financiada de crédito para a abertura do primeiro escritório, quer dizer, a abertura de um escritório de advogado com até 5 anos de inscrição, enfim, para a gente tentar tornar mais viável essa advocacia liberal. Mas é importante a gente dividir a classe em 2, entre os advogados empregados e os advogados que atuam por iniciativa privada.
Eu sei que a carteira de estagiário, alguns profissionais não conseguem, não podem, por algum impedimento, tirar. Por exemplo, policiais militares, forças armadas, talvez mais alguns, né? Imagino que seja por força do estatuto profissional deles, né, que impede o exercício de outra profissão, né? Enfim. Só que isso é um entendimento meu, né? Talvez por isso que eu estou perguntando, para ser corrigido, se for o caso. O estágio, eu considero ele como um requisito, como parte da formação acadêmica, e não um exercício profissional propriamente dito. Aí eu pergunto, esse impedimento de um policial militar, por exemplo, obter uma carteira de estagiário, não a carteira da ordem, o quê? É por uma esfera administrativa? É alguma decisão administrativa aqui dentro? Realmente é o entendimento da lei deles lá? Qual que é o impedimento para um profissional desse conseguir uma carteira de estagiário e não a carteira profissional? Assim, isso é uma questão que consta também no Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.906 de 94. Ela veda a carteira para profissionais militares, policiais civis, porque, na verdade, é o seguinte, são profissões que são incompatíveis com o exercício da advocacia, né? Então, o entendimento é de que também não podem ser estagiários, porque o estagiário, na verdade, ele pratica alguns atos, né, não todos, alguns atos de advocacia. Mas esse profissional, se ele estiver cursando a faculdade de Direito, ele vai fazer o estágio dele acadêmico na própria faculdade, no escritório modelo da faculdade. Ele vai ter as aulas lá de prática jurídica, ele só não vai poder praticar esses atos de advocacia, né? Então, assim, mas é uma vedação mesmo da Lei 8.906. Não, também ficam impossibilitados de tirar. Assim, eles podem fazer até o exame de ordem. Então, por exemplo, se você for militar ou policial civil, você concluiu a faculdade de Direito, fez o exame de ordem, passou, você recebe um certificado de aprovação no exame de ordem. Aí, se algum dia você resolver sair da polícia ou das Forças Armadas ou da Polícia Militar, o que seja, você não precisa, ou quando você for reformado, enfim, ou aposentado, você não precisa fazer novo exame. Você já foi aprovado no exame uma vez, essa sua aprovação vale para quando você sair, aí você só entra com um requerimento e pedido para receber a sua carteira. Mas você, enquanto estiver no exercício dessas profissões, você não pode. E tem outras também, no caso, o sujeito assume algum cargo público, ele fica impedido de exercer a advocacia temporariamente, né? Eu, por exemplo, estou numa condição que eu sou assessor jurídico, chefe de uma fundação do Estado. Então, eu não posso advogar a não ser para a fundação na qual eu trabalho. Eu não posso exercer a advocacia privada enquanto eu estiver ocupando esse cargo, entendeu? Existem alguns impedimentos parciais, por exemplo, quem é servidor público do município, você pode até advogar, mas não pode advogar contra o município, porque o município é quem te remunera, então você não pode. Mas você pode advogar contra pessoas físicas, ou contra o Estado, ou contra a União, mas contra o município você não pode. Então, quer dizer, eu até sugiro que vocês deem uma olhada na lei, a Lei 8.906 de 94, principalmente quem estiver perto de prestar o exame de ordem, porque uma das matérias que cai no exame de ordem é justamente estatuto, né? É deontologia. Então, para procurarem saber ali a questão do exercício profissional, tem outras coisas também, por exemplo, a advocacia é uma profissão que não é considerada, não pode ser mercantilizada. Então, por exemplo, existem vedações assim que advogado não pode fazer propaganda, por exemplo, né? Não pode fazer publicidade ostensiva, né, que chama. Então, quer dizer, não pode ter um outdoor, não sei o que, advogado. De vez em quando a gente vê até alguns burlando isso através de uma associação, alguma coisa, mas escritório de advocacia não pode. Outra coisa que é comum também, mas que é um ilícito disciplinar, é oferecer o serviço de advocacia junto com de outra profissão. Advogado e contador, isso não pode. O advogado e corretor de imóveis. A gente vê mais no interior, assim, ou nas áreas mais afastadas do centro, isso é muito comum, mas isso não pode também. Se a OAB fica sabendo disso, ela pode punir esse advogado.
Enfim, tem uma série de vedações que é interessante que vocês procurem saber, dando uma olhada na lei. Então, antes do Rafael fechar, eu só queria dar um recado. A OAB Jovem tem um calendário próprio, como eu já disse. A gente está sempre buscando novos meios de comunicação e a gente tem um Facebook agora, então todo mundo que tem Facebook pode adicionar lá a OAB Jovem. A OAB Jovem daqui do Rio acabou de começar e a gente está adicionando novos membros aí, tá bom? Vocês querem ser nossos amigos? Então, e tem Facebook graças ao William, porque se dependesse de mim, que sou excluído digital, ainda estou no tempo do Orkut. Infelizmente, nós estamos vendo que as verbas não crescem da mesma forma. Nós estamos com carência de 8 professores, pelo menos, na UF, e eu acredito que isso esteja da mesma forma em outras faculdades. E a minha pergunta não tem relação com isso, tem relação com... Eu queria saber se vocês da OAB têm algum tipo de programa de conscientização com o pessoal das comunidades carentes, que sofrem às vezes pela falta de informação, por não conhecerem o próprio direito. Ah, sim, sim. A gente tem um programa chamado Ação Cidadã, já fizemos 2 edições, a Manuela chegou até a participar da primeira, mas infelizmente foi durante as férias de vocês, então não deu para divulgar para mais gente. Mas a gente fez no Complexo do Alemão, né, levamos, a OAB Jovem liderou isso, mas levamos várias outras comissões da OAB, principalmente Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Igualdade Racial, quer dizer, várias comissões foram para prestar atendimento, né, jurídico, tirando dúvidas mesmo da população. E, quer dizer, é um trabalho muito interessante, principalmente até para os estudantes que vão, para poderem tomar contato com essa realidade que às vezes a gente não tem muito contato. Quer dizer, foi uma experiência muito legal. Fizemos a primeira no Complexo do Alemão e a segunda foi agora, semana passada? Semana passada na Vila Cruzeiro. E é um programa que a gente pretende continuar, pretendemos fazer em outras comunidades, principalmente aproveitando aí as comunidades que estão com o PP. Enfim, a gente pretende levar essa ação cidadã para essas comunidades e é uma experiência assim, bem interessante. Às vezes assim, uma coisa simples, pergunta assim, doutor, como é que eu faço para tirar uma carteira de identidade? Sabe, dúvidas assim simples, mas que as pessoas não têm acesso à informação. Então é um trabalho que a gente faz e que a gente pretende enfim, seguir com isso de uma forma permanente. E tem também um trabalho, que aí já não é tanto da OAB Jovem, mas é da OAB Geral, um trabalho que está sendo feito específico para a região serrana, né, diante da tragédia que houve lá. A OAB está com uma presença forte lá, né, fez evento em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, enfim. Mas, enfim, a gente convida vocês aí também para estarem participando disso nas próximas. Enfim, a gente vai avisar aí através da Manuela, vamos mandar para os professores também. Quem quiser participar, é um programa que é aberto para todo mundo e o estudante que for recebe horas de estágio pela OAB. Inclusive, a título de informe, no dia 16 de abril vai estar sendo realizado a Ação Cidadã lá em Teresópolis. A gente está levando também uma caravana daqui do Rio de Janeiro. Quem quiser ir, vai ter um ônibus saindo daqui e a gente deve ir para lá. A gente está pensando ainda, a gente está reunindo com a direção da OAB para a gente tentar fazer um projeto um pouco mais ostensivo dentro das comunidades pacificadas, tentando, enfim, conscientizar o morador daquela comunidade, quais são os direitos dele, quais são os deveres do policial militar, e a gente tentar levar um pouco do acesso à justiça também, porque em muitas comunidades, inclusive, a gente tem sido noticiado que a polícia militar está exercendo o poder judiciário lá dentro. Então, assim, a gente está com muito cuidado, tentando, enfim, tornar essa iniciativa concreta. Também não é muito fácil. Só queria falar uma coisinha rápida, porque assim, eu participei dessa ação aqui no Rio e eu achei ela muito positiva no sentido de que, primeiro porque eu, por exemplo, eu sou até de Petrópolis, eu nunca tinha ido em nenhuma comunidade. Já morei em Niterói, moro aqui na Zona Sul, nunca tinha ido em nenhuma comunidade, já foi positivo por isso. Só que antes disso, assim, eu acho que o que tem desses projetos de positivo é que eles são construídos coletivamente. Então, você pode colocar suas propostas, há reuniões abertas, que é lógico, como são reuniões abertas e são convidados não só as faculdades, mas ONGs, alguns parlamentares, pessoas que são envolvidas com essas questões de uma forma geral, às vezes há um problema de convocar, às vezes convoca um pouco em cima da hora, mas são reuniões abertas
e onde você pode colocar suas sugestões e também, depois da experiência, você pode colocar suas impressões. Eu tive algumas críticas pessoais, por exemplo, achei assim que a gente vai ter se organizado melhor, foi o primeiro evento, eu achei que o Rafael ficou muito sobrecarregado, por exemplo, achei que ele trabalhou muito, podia ter se dividido mais a tarefa entre todo mundo. Eu fiquei muito à vontade de colocar isso para o Rafael. As colocações são sempre recebidas de uma maneira muito fraterna. Então, eu acho, mais do que participar, que é uma experiência incrível, de você estar lá, de você acha que você acaba ouvindo coisas que para a gente é tão comum, a pessoa falando assim, porque eu já estou há 10 anos que eu vivo com outro companheiro e eu queria me separar do primeiro companheiro. Uma coisa que às vezes é tão simples para a gente pensar, divórcio, todo mundo sabe que todo mundo consegue um divórcio, não sei o que, é tão simples, e as pessoas às vezes não conseguem, um documento, coisas simples que, infelizmente, a nossa sociedade, pela desigualdade, nem todo mundo tem acesso. Mas não só pela experiência de estar lá, a experiência de construir isso. Eu acho isso muito legal construir. Eu, ouvindo a fala na reunião que a gente pensou, que se pensou o evento que eu fui, eu ouvi falas que eu aprendi muito, de defensores, de pessoas da Comissão de Direitos Humanos aqui. Então foi muito produtivo para mim. Eu acho que talvez seja para todo mundo também. Então, mais do que convidar, se o Rafael me permite, mais do que convidar para participar do evento, convidar a construir mesmo, assim. Então, quando tiver, né, a próxima edição, a gente vai procurar divulgar aí para todo mundo. Enfim, gente, pelo adiantado da hora, infelizmente, vamos ter que encerrar por aqui, mas eu queria dizer que foi um prazer para a gente, enfim, receber vocês aqui, né? Reitero que essa aqui é a casa de vocês. Então, sabe, procurem ficar sabendo o que acontece na OAB e, sabe, procurem sempre estar participando. Porque esse momento da faculdade é isso mesmo, é momento de, sabe, de debate, é momento de aprendizado, é momento de lazer também, né? Chopada e tal, ninguém vai deixar de aproveitar isso, porque depois que começa a vida profissional, às vezes falta tempo, né? Então aproveitem essa época que, né, principalmente quem está no primeiro período aí, que ainda não está, né, tendo que trabalhar às vezes, sabe, aproveitem bastante. E obrigado aí por vocês terem vindo, e obrigado às professoras, não vou errar de novo, Janaína, Verônica e a Manuela também por terem organizado aí a vinda de vocês.